Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, André Bittencourt na área, sou perito nas áreas de trânsito e incêndio. E aqui eu oriento você, pessoas que estão começando ou já fazem perícias, para expandir os seus conhecimentos. E aqui eu quero fazer um paralelo da perícia com projeto, com adequação, ok? São duas vertentes que elas podem se comunicar, mas elas não se misturam. Então eu vou começar esse vídeo iniciando uma narrativa teórica, depois eu vou inserir uma narrativa prática, em que eu, na figura de perito, no caso foi perito em incêndio na área de veículo, que eu prestei um trabalho, eu tive um diálogo com um profissional que ele era gerente da empresa e a formação dele era engenharia, porém ele não tinha a visão pericial, ele tinha a visão pelo que eu notei, mais para a área de projetos, ok? Então vamos lá, se você quiser conhecer algum treinamento, o meu trabalho, o meu de capacitação, tem um link aqui abaixo, fique à vontade, se fizer sentido para você, vai ser um maior prazer te receber lá nos cursos. Então vamos lá, aqui o que acontece? O projetista, eu vou passar alguns exemplos genéricos para que o vídeo fique fácil de você aplicar dentro da sua realidade. Então eu vou citar o profissional que faz um projeto, por exemplo, na área de prevenção contra incêndio, de eletricidade, faz um projeto e ele está pensando na parte mecânica do veículo, em um componente mecânico, por exemplo, ali uma suspensão, aliás, um amortecedor para que tenha um funcionamento correto. Então pegue essas três visões e faça a expansão para a área correlata da sua formação, ok? Então o projetista, por vezes, ele tem essa área muito prevencionista, muito normativa e adequada ao bom funcionamento de um projeto de determinado universo. Por exemplo, projeto de prevenção contra um incêndio em determinado imóvel. Então o projetista, ele pensa em otimizar esse trabalho no quesito de confiabilidade, no quesito de adequação, no quesito de custo também, entendeu? Custo adequado, no que tange também em relação à análise de possíveis falhas. Então ele avalia o seu projeto com base em um cenário que possa ser confiável e econômico para o cliente. Então o projetista ele tem que pensar nessas nuances para com um bom funcionamento da coisa, segundo a legislação na qual ele está calçado. Por exemplo, um projeto de eletricidade, a gente tem a NBR 5410. Então o projetista ele o tempo todo está pensando em adequação para a finalidade de confiabilidade, de segurança, muitas das vezes, de bom funcionamento. Então esse a gente tem o profissional, que ele tem a formação, por exemplo, uma formação em mecânica, elétrica, uma formação em terceiro grau específico, e na área dele tem essa vertente de projetos, de prevenção, de qualidade no atendimento, digamos assim, qualidade na prestação de um trabalho de engenharia. Mas esse mesmo profissional que tem essa visão, ele pode explorar o campo da área de perícia. E é aí que as coisas não podem se confundir, não pode haver uma confusão dessas duas coisas. E passei a parte teórica do projeto, vou passar a parte teórica da perícia, depois eu vou contar um caso que aconteceu comigo. O perito, o que ele faz, né, a grosso modo? Ele busca indícios de prova, ele busca vestígios, elementos sensíveis. A gente tem um universo, por exemplo, você entra em determinado recinto para fazer uma perícia específica. Por exemplo, eu quero determinar onde o fogo iniciou. Então tem um universo de elementos ali, eu tenho janela, eu tenho pintura do imóvel, ok? Eu tenho um sofá que não foi carbonizado, então tem um universo de elementos que é apresentado ao perito. Aí o que acontece? Se a pessoa ela não tem a visão pericial, nesse trabalho de perito, vai entrar em conflito com a visão projetista. Ou seja, a pessoa ela vai
divergir o seu foco para fatos assim de análise de possíveis riscos futuros, de análise do que é aquilo, por que aquilo aconteceu, o que aquilo poderia ser evitado, o que eu posso fazer para evitar um próximo sinistro de incêndio ali, ok? Estou falando uma perícia genérica, igual eu falei, tem muita gente que me acompanha que é da área de engenharia civil, a gente tem perícia de avaliação de imóveis, a gente tem até contábil, várias perícias. Faça sempre essa relação dos casos que eu conto para poder fazer sentido para a sua realidade. Então, o projetista, esse analista, né, dessa área, ele começa a entrar em conflito com a perícia quando ele se insere num trabalho pericial e diverge a informação. O foco do perito é justamente o contrário nesse âmbito. O perito ele tem que convergir, ele começa do todo, por exemplo, a gente tem vários elementos aqui, igual eu citei, pintura de parede, sofá, a gente tem condutores de eletricidade, a gente tem um material parcialmente queimado. Então tudo isso, o perito ele tem que sistematizar, processar, refinar isso e elencar só aquilo que ele vai colocar na sua linha de hipóteses. Okay? Então dessa linha de hipóteses ele vai fazer um processamento, vai tomar como base aquilo que faz mais sentido de acordo com a sua pré-perícia, né? Pré-perícia é toda a avaliação que você faz de tudo que você tem, documentos, entrevistas, avaliação de quem esteve no local pela última vez. Então, resumindo, né, é um conjunto de informações que o perito ele converge para determinados tópicos, verificar o que faz sentido de fato, né, diante daquilo, para emitir uma conclusão calçada com a maior técnica e ciência possível. O projetista, ele já não tem esse foco. Pelo que eu percebi, agora vai o relato prático, né? Em entrevistas, em conversas com engenheiros que são projetistas, a coisa fica dando muita volta, entendeu? Fica avaliando, mas e se? Mas e se aquilo? Mas se caso não sei o quê? Mas e se? E vira uma pesquisa, não vira perícia, vira pesquisa, entendeu? Então tome muito cuidado. Porque você pode se frustrar na profissão de perito se você tem a formação adequada, se você já trabalha na área, porém com um projeto, porém com analista de determinado segmento, setor, prevencionista e quer trabalhar como perito. Você vai ficar fazendo pesquisa, dando loop, ok? É isso que eu verifico na prática. Então, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.